Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Oh, para buscarmos juntos a Tua palavra. Senhor, essa noite venha falar ao nosso coração. Oh, nós não queremos ser aqueles que apenas conhecem a Tua palavra, mas nós queremos ter experiências com ela. Nós queremos praticá-la. Mas primeiro precisamos entender, Senhor. Oh, por isso venha nos dar um coração de entendimento, para que possamos entender e para que possamos também praticar a Tua palavra. Senhor Jesus, esse grito de guerra me lembra a minha juventude, quando eu servi o Exército. Quem aqui teve a oportunidade de servir o Exército? Quem? Amém. Tem um ali, solitário. Eu fiz o tiro de guerra em Viçosa. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um pelotão trotando. E ali nós tínhamos um grito de guerra também. Qual o objetivo do grito de guerra? Primeiro, deixar todo mundo atento. Porque um só faz o grito, mas todos os outros repetem. E só aprende quem pratica. Nós não estamos aqui apenas para adquirir conhecimento. Nós queremos praticar a palavra. Estamos introduzindo o estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Hoje, estamos na lição 3 do alimento diário. O que eu não consegui abordar hoje, o irmão Magno vai dar continuidade amanhã. Nosso objetivo aqui, irmãos, é mexer com vocês. Essa palavra, se você está no viver normal, você já ouviu o irmão Fida no grupo da igreja, lendo, você já leu no alimento diário, mas nós queremos dar uma pincelada aqui. É pouco tempo, mas é importante para que nós ganhemos mais luz. Obrigado. O tema de hoje é o prefácio e a saudação do apóstolo. Não sei se os irmãos perceberam, mas constantemente o irmão ainda lembra a carta aos Efésios. Por que isso? É como se Colossenses fosse uma continuação de Efésios. Paulo estava na sua primeira prisão em Roma. E essa primeira prisão foi bem diferente da segunda. Como nós vimos hoje, na segunda prisão, ele estava condenado à morte. Ali, ele estava numa situação que quem o procurasse, quem se associasse a ele, estaria pondo a sua cabeça a prêmio,
estaria se arriscando. Mas a primeira prisão de Paulo foi uma prisão domiciliar, onde ele podia receber em casa visitas. E ele não estava preso no que diz respeito à palavra. Por quê? Porque Paulo estava escrevendo epístolas, escrevendo cartas. Ali ele escreveu 4 cartas. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Dessas 4 cartas, 3 ele escreveu junto com Timóteo. E essa carta de Paulo aos Colossenses era bastante peculiar, porque ele nunca havia ido lá pessoalmente. Mas Epáfras, que era um dos cooperadores do apóstolo Paulo, ele é que havia ali pregado o evangelho e levantado testemunho naquela cidade, bem como nas cidades próximas de Hierápolis e de Laodiceia. Irmãos, o apóstolo, ele quer mostrar para nós, através dessa epístola, que Cristo está acima de todos e acima de tudo. E que o Senhor, Ele precisa de dispensadores, como nós acabamos de cantar. Agora, dispensar o quê? Se eu estou com a dispensa cheia de milho verde, quando eu sair, eu vou distribuir milho verde para as pessoas. Mas se eu estou com a dispensa vazia, o que eu vou distribuir? O irmão Pedro Dong, ele fez uma ilustração de 2 vasos. Na física, isso é chamado de vasos comunicantes. Se você tem uma caixa, aqui temos 2 vasos. Se eu colocar um cano que ligue esses 2 vasos, um vaso está vazio, o outro está cheio. O cheio, ele vai dispensar todas as suas riquezas para dentro do vaso vazio. Mas o apóstolo Paulo não foi o primeiro a usar essa ilustração. Isaías, no capítulo 64 de Isaías, nós já vemos isso. Podemos dar uma olhadinha. Isaías, sessenta e quatro, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Se nós formos para Gênesis, nós vamos ver que o Senhor nos criou do pó da terra.
Jeremias, todo o capítulo 18, também ele ilustra isso, nós não precisamos abrir. O Senhor manda Jeremias ir lá observar o trabalho do oleiro. Irmãos, se nós temos um pote de barro, esse pote não tem tanto valor. O barro é uma coisa simples, mas o que está dentro é que determina o valor. O Senhor, Ele quer nos constituir com todas as suas riquezas. Deus é luz. Então, quando nós tocamos na palavra, nós tocamos na luz de Deus. Mas a palavra também fala que Deus é amor. Quando nós tocamos nessa palavra, nós tocamos no amor de Deus. E assim vai. Quando o Senhor se revela a Moisés, ele fala que ele era o Deus, eu sou o que sou. Em outras palavras, está faltando paz na sua vida? Não, está faltando Deus. Porque Deus é paz. Ele é o príncipe da paz. Você está com raiva, está cheio de azedume no coração. O que está faltando? Está faltando é Deus. Porque Ele é amor. Não adianta decorar versículos e não pôr isso em prática. Senhor Jesus, quando nós vimos na terça-feira, o Senhor mostra que esse caminho, que no passado foi obstruído pelo pecado de Adão, Adão foi expulso do jardim, mas em Cristo nós temos uma religação. Quando nós cremos, nós podemos novamente tocar no fluir da vida. Esse fluir que está muito claro na carta aos Efésios. O Senhor quer fluir para dentro de nós. O que tem dentro de um vaso, irmãos? Vazio. O que tem dentro desse vaso? Nada. O Senhor hoje quer encher o nosso vaso. Mas para isso, eu preciso ser reconectado. E Cristo é o único que nos reconecta. Essa reconexão, ela abrange todos os aspectos do viver humano. Vamos abrir 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, 23.
1 Tessalonicenses 5:23 fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos, a vinda do Senhor, o seu retorno, está muito próximo. Estamos nas últimas horas. E o Senhor fala para nós preservarmos. Íntegro, o que é íntegro? Íntegro é inteiro e irrepreensível. Nosso espírito, alma e corpo. Nosso pai Adão, ele ali no jardim, ele experimentava os alimentos, mas infelizmente, enganado pelo pai da mentira, em vez deles comerem da árvore da vida, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Criou-se um grande vácuo, um vazio. E nós conhecemos esse vazio quando nós não estamos preenchidos por Deus. Ninguém precisa falar para a gente que a gente está vazio. O relacionamento com os filhos, com a esposa, até com os amigos, fica azedo quando você está vazio. Os colossenses, influenciados pelo asceticismo, eles achavam que mutilando o corpo, se privando das suas necessidades básicas de alimento, de sono, eles conseguiriam conter a carne, mas não consegue. Infelizmente, na Idade Média, muitos e muitos mosteiros, monges, tentavam se isolar do mundo e se autoflagelar, dando sequência ao quê? O asceticismo. Mas há um meio de você vencer a carne. É você se encher do Espírito. Exercitar o Espírito. Como? Através da palavra, do orar, ler, da imersão. Irmãos, nós precisamos ser simples e obedientes, porque aí nós vamos experimentar do rio. Agora, se eu fico com a minha mente analisando, essa palavra procede, essa não, eu vou analisar. Você perde a simplicidade, irmãos. Nós somos um rebanho. O Senhor está usando a palavra para nos alimentar. Usando os irmãos que estão à nossa frente para nos dar uma direção. Senhor Jesus, como nós vimos, nós precisamos manter as nossas três partes alimentadas, o espírito, a alma e o corpo. Nós não vamos ignorar, por exemplo, o contexto histórico da carta aos Colossenses.
quando a gente fica sabendo que Epáfras, que era o pai da igreja ali, ele estava desesperado. Paulo fala que ele estava lutando, orando pela saúde espiritual deles. E ele conseguiu passar para Paulo as necessidades da igreja. Conseguiu passar para Paulo, né, o encargo que ardia no seu coração. E ali, Paulo, numa grande distância, hoje nós conseguimos nos comunicar. A gente está longe, mas a gente se comunica por telefone, por WhatsApp, por mensagens, por e-mails. Mas naquele tempo não, era uma única cartinha. E aquela mesma carta era para ser lida também na igreja que estava do lado. Irmãos, quando nós conhecemos o contexto, quando nós vamos ler pessoalmente a carta, e ali fala da situação de Epáfras, fala, olha, aqui está o pai da igreja em Colossos, ele que levou os irmãos a Cristo. Mas agora Paulo vem dar direção. Porque certamente Epáfras alertou, olha, a situação da igreja lá tem muitos gregos, trazendo sua filosofia, mas é lógico que a gente vai trazer. Nós temos uma educação, nós trazemos a nossa educação de nossos pais. Os irmãos ali, uma grande parte era de origem grega. É óbvio que eles iam trazer a sua bagagem grega. Mas de uma outra parte da igreja, que eram judeus, e trazia todo o seu judaísmo, todas as suas tradições. E ali eles estavam dando uma ênfase exagerada, por exemplo, aos anjos. Irmãos, nós temos que ver que até o apóstolo João precisou ser repreendido 2 vezes por um anjo, porque ele ficou tão maravilhado com o que o anjo estava anunciando, que ele foi adorar o anjo. O anjo precisou falar, não, adora a Deus. É só a gente abrir o capítulo 19 de Apocalipse, e o 22, nós vamos ver que até o apóstolo João caiu nesse erro. Nós precisamos saber que é o Senhor Deus, é o único que pode ser adorado. E mesmo os irmãos que estão à nossa frente, eles não estão porque querem. Eles estão por comissão do Senhor. É o que a gente vê no início dessa carta. Vamos ler os 2 primeiros versículos de Colossenses. Fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis
irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Se nós formos abrir a carta que Paulo escreveu aos Efésios, inicia um pouquinho diferente. Fala assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por vontade de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, ele é apóstolo não da parte de homens. Ele não foi eleito por homens. É assim também, irmãos. Se nós formos olhar, amanhã, vocês verão o exemplo de Moisés. Ele não queria tomar a frente para libertar seu povo, o povo de Deus. Ele falou, não, agora eu sou pesado de língua. Se a gente for ver a experiência de Jeremias, ele falou, não, eu não passo de uma criança, eu sou ainda muito jovem. Irmãos, quando o Senhor chama, o Senhor capacita. E aqui nós vemos que nós temos sido muito ajudados. Nós precisamos ter a nossa leitura particular da Bíblia. Mas quando nós estudamos a Bíblia junto com os irmãos, nós ganhamos mais luz. Por quê? Porque Deus, Ele nos criou e nos introduziu no corpo de Cristo. Nós somos um corpo, onde Cristo é o cabeça. Então é Cristo que está nos coordenando. Nós somos apenas membros desse corpo. E nós precisamos saber que tem uma boca que fala por Deus, tem os pés, tem as mãos. Não importa onde você está no corpo, cada membro tem a sua função. O que nós precisamos estar coordenados com o cabeça. Certa vez, eu conheci um irmão que sofria de problemas de convulsões. Ele tomava remédios fortes para evitar ele ter convulsões. E um dia, nós estávamos juntos, ele falou, Flávio, observa. Aí, o braço dele estava assim, né? Ele falou, meu braço está em convulsão. E não sou eu que estou mandando ele fazer isso, né? Mas ele tomava os remédios, e os remédios controlavam, mas até certo ponto. Eu achei muito interessante. Mas é um perigo. Imagina se ele estivesse dirigindo.
e ele perdeu o controle da mão. Irmãos, nós não podemos ser esses membros do corpo de Cristo desligado, descoordenado da cabeça que é Cristo. Oh, Senhor Jesus, o Senhor hoje, Ele quer ser esse dispensador. E para ali os coríntios, para os colossenses, quem estava sendo aquele dispensador naquele momento? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava dispensando todas as riquezas ali para eles. E, como eu falei, Efésios é a base para a carta de Paulo aos Colossenses. Eu gostaria de ler capítulo 3 aos Efésios. Por quê? Porque essa carta mostra o dispensar de Deus. Efésios 3, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Essa carta foi escrita na mesma prisão, no mesmo tempo, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? Aqui ele vai explicar, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, então, o que é? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, o mistério é esse. Os colossenses, uma grande parte deles eram gentios. Outra parte eram de judeus. Agora, eles passaram a ser co-herdeiros, membros do mesmo corpo. A diferença é que a maior parte de nós aqui somos descendentes dos gentios, dos pagãos, né? Mas somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Aleluia! Quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. Onde podemos encontrar essa referência? Evangelho de João 1:12. Somos feitos filhos de Deus, do qual, eu vou ler o versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. Aleluia. Nós somos co-herdeiros.
dessa promessa. Agora, nós temos que tomar posse. Amém? Nós, então, vamos nos multiplicar em pequenos grupos e vamos ruminar um pouco mais dessa palavra. Amém? Grupos de 4, 5 pessoas, para que todos tenham oportunidade de